também. Já pensou quando você tem as contas para poder pagar, e às vezes até problema de saúde, você não tem dinheiro para poder quitar essas dívidas? Estou precisando de fazer uns exames e tudo vai ficar uns 200, 300 reais, e ainda estou esperando, empurrando, porque falta dinheiro para isso. E quando nós vemos que falta dinheiro para nós irmos à frente, é muito difícil. Porque nós pensamos assim, o que eu posso fazer para mudar essa realidade? Senhor, me dá uma solução para esse problema, me dá a direção. E parece que nós oramos e nós não vemos nenhuma solução. Uma das coisas que acontece, que não está ali, mas nós vamos falar, que acontece, a Bíblia diz isso. Ela diz o seguinte: eu não devo emprestar meu dinheiro com usura. O que é isso? Eu não devo emprestar meu dinheiro a juros. O crente, que é crente verdadeiro, não faz isso. Ele empresta o dinheiro não a juros. Ele empresta o dinheiro da pessoa. E tem outro detalhe: quando ele fala para você emprestar, a Bíblia diz, tem vários textos, provérbios, salmos, e ele diz o seguinte, no Salmo 25 mesmo ele fala isso: aquele que vai habitar no santo lugar lá do Senhor, no tabernáculo do Senhor, esse não empresta o dinheiro com usura. Mas tem outro detalhe: você só pode emprestar aquilo que você pode dar. Porque nesse mesmo salmo a Bíblia diz assim: o justo se compadece e dá. Por que a Bíblia fala que você só pode emprestar o dinheiro que você pode dar? Nós estávamos aí, né, com o livro, precisava de pagar o livro, e um amigo meu, ele pediu um dinheiro emprestado, um valor não muito alto, mas todo dinheirinho, né, é contado, ainda mais nos dias de hoje, e era o valor de 100 reais. E ele falou, ele veio até aqui outro dia, conversou comigo na igreja e tudo, mas ele falou que ia pagar: olha, eu vou te pagar daqui a uma semana. No dia que ele veio, eu falei: olha, eu não posso, ainda eu tenho que orar quanto a isso, mas eu tenho que pagar lá. E aí eu fui, nós ajeitamos, conversamos lá com outra gráfica, até ele mesmo conseguiu a gráfica. E aí, como é amigo, né, a gente fica assim, né, eu vou ajudar, vou tentar fazer isso aí. O que aconteceu? Quando eu emprestei o dinheiro para ele, ele falou: daqui a uma semana eu te pago. Isso foi numa sexta-feira, se eu não me engano, ou numa quarta ou quinta-feira, por aí. Ele falou: na outra semana eu te pago. Já passou 3 semanas, quase um mês. Muitas vezes nós emprestamos o dinheiro para as pessoas achando que nós vamos receber, e isso causa problemas financeiros para nós. A Bíblia diz: só posso emprestar, eu quero afirmar isso mais uma vez, se eu puder dar. Por que isso? Eu confesso que eu não estou com raiva dele. Eu estou um pouco triste pela quebra na confiança. Quando a gente entende que às vezes nós passamos por dificuldades, e o problema, eu estou triste mais porque eu ligo e ele não responde. E muitas vezes o que nós fazemos é isso. Nós emprestamos para a pessoa, esperamos para receber, nós não recebemos, e aí vem a doença, vem o problema, vem as contas, né? Que sempre aí, ó, batendo a porta, tocando o telefone, né? Vindo por e-mail, de algum jeito. E aí, igual aqui na igreja, a igreja vê que tem problema na casa, tem que arrumar, então os problemas sempre vêm. Mas o problema é o seguinte: quando você empresta e você não recebe, o que você faz? A gente aprendeu lição com isso. Nós não podemos fazer porque o nosso coração é mole. Não estou falando que você deve estar alheio à realidade do outro. Só que tem que é o seguinte: se você tem o dinheiro para pagar uma conta, você não pode pegar esse dinheiro e falar: vou emprestar para fulano. A Bíblia diz que você pode emprestar, mas desde que você possa dar o dinheiro para outra pessoa. Porque aí você não vai ficar com raiva dele, ele não vai ficar com raiva de você, entendeu? O relacionamento não vai ser quebrado. Eu estou orando de talvez até conversar com o pastor dele, que é amigo meu, não no sentido de denegrir a imagem, porque eu gosto muito dessa pessoa, amo demais, e eu sei que ele, se ele continuar assim, vai queimar o filme dele, isso pode atrapalhar muito. Ele tem um ministério de ir nas igrejas, então é mais complicado. Mas o que eu estou falando com isso tudo? Olha, se nós emprestarmos, às vezes tem um parente, algo que nós não podemos pagar, e quando eu falo emprestar, não é só o dinheiro, não. Passou alguns dias atrás aí uma reportagem, né? No Globo Repórter sempre, aliás, está passando esse tipo de reportagem, de pessoas que emprestam o nome para o outro e falam: não, mas é só um rádio gravador de 100 reais. Se o outro não pagar, quem é que vai estar com o nome ali? É o do outro? É o seu. Então isso pode trazer problema para você.
Quando alguém pega o seu nome emprestado, alguém pega o seu dinheiro emprestado, a Bíblia diz ainda que mais vale, né, o bom nome do que muitas riquezas, né? E eu lembro que minha mãe falou: a mesma coisa você tem, o nome, então aproveita, cuida do seu nome. E a gente tem que cuidar disso. Uma das coisas que tem sido como gigante de problemas financeiros é esse emprestar, seja o nome, seja o dinheiro, sem poder pagar. Porque se o outro não pagar, quem é que vai pagar? Não é? É você. Se você tirar o dinheiro do aluguel, não, pode ficar com esse dinheiro aí, depois você me paga. Olha, daqui a 2 semanas você vai poder fazer isso aí. E aí passa as 2 semanas, a pessoa não tem o dinheiro, você também não tem o dinheiro, você acaba agora criando um problema de relacionamento, porque o outro às vezes ele vai ficar com raiva de você, apesar da responsabilidade dele, né? Mas é assim que funciona. E muitas vezes o inimigo ele tem usado esse tipo de coisa para tirar a nossa alegria, irmãos, para roubar a nossa paz. Tem pessoas que não têm conseguido dormir por causa desses problemas financeiros. Mas nós vamos ver outras coisas aqui sobre essa questão. São 7 gigantes. Hoje eu adiantei, eu inverti a ordem, que o que seria o problema financeiro, e a semana que vem que seria os problemas financeiros. Nós invertemos a ordem, então semana que vem vai ser o de saúde. Então olha só, achei interessante essa história aí que o Silas Malafaia contou, de um amigo dele que ele foi lá para a África, para aquelas aldeias ali bem pobres mesmo. E aí ele chegou e falando com o povo: você precisa de ofertar, você precisa de ser fiel ao Senhor no dízimo, na oferta. E aí o amigo dele foi falar assim: não fala isso não, esse povo é tudo pobre, eles não tem nem onde cair morto. Como que eles vão fazer isso? Eles precisam prosperar primeiro para depois abençoar. E aí esse pastor falou: não, eu tenho que pregar o que a Bíblia diz. E aí esse amigo dele, esse pastor, voltou lá 20 anos depois, e ele chegou lá naquela aldeia. Aqueles antes que tinham casinhas, que não tinham nada, hoje são grandes empresários lá, porque eles foram fiéis nos dízimos e eles semearam com as suas ofertas. Se você quer prosperidade, se você quer vencer os problemas financeiros, você tem que aprender a dar. E gente, coisa difícil é dar no momento que você precisa. E eu creio que Deus está nos desafiando nesses dias para a gente dar mais. Os Estados Unidos foi muito, não deu, gente? Deu bomba lá no Afeganistão, bomba no Iraque, né? E está recebendo agora, e o mundo está pagando por isso aí, que o mundo foi conivente com isso. Eu percebo muito isso, porque tudo que nós plantamos, nós colhemos. E nós vamos ver um pouquinho sobre isso, sobre a lei da semeadura. Ó. Vamos falar juntos? Fala para o seu irmão: vamos semear. Vamos semear? Está vendo ali? Ali está aquela plantinha que eles falam dente de leão, né? E ela tem, eu acho interessante, que ela solta a semente, e a semente ela não tem domínio sobre essa semente. A semente é isso. Você, a partir do momento que você semeou, você não é dono dela. Algumas pessoas, elas falam assim: não, mas eu dou dízimo na igreja e eu quero que seja dessa forma. E aí quando discordam, eu não concordei com isso. Quando discordam do pastor, quando não concordam com o jeito que a liderança está administrando dinheiro, eles retêm o dízimo. O problema é que eles aqui sofrem com isso, porque eles estão sendo fiéis. Não importa se a igreja está errada, então você pega e muda de igreja. Porque o problema é você deixar de dizimar, deixar de ofertar. O problema pode vir por causa disso. Quando eu falo nesse sentido, é por causa da semente. Você jogou ali no altar do Senhor, não é sua. Ela é de quem agora? Do pastor? Ela é do tesoureiro? Ela é do obreiro? Ela é do evangelista, da secretária? Não, ela é da igreja, ela é do Senhor. E através disso você vai ser pago as contas, vai ser abençoado as pessoas que estão ministrando nesse local. E como eu falei no início, eu achei muito interessante quando esse pastor falou que você quer ver se a pessoa é fiel. Ele trabalha em células lá na igreja dele. Se a pessoa é fiel, se ela é dizimista na sua igreja. Se ela não for, ela não é fiel a você. Você não pode contar com ela. E aí, irmãos, eu fico pensando, porque graças a Deus eu sempre procurei ser dizimista fiel. Mesmo quando eu discordava, é difícil, viu? Mas nós vamos aprender aqui algumas coisas sobre vencer esses problemas financeiros em nome de Jesus. Amém? Amém. Olha, eu quero encorajá-la a ser um semeador.
a semear no seu futuro, na vida de outras pessoas e no reino de Deus. Está vendo ali? Ele semeou, ele plantou, ele vai depois colher. Vamos ler ali todos juntos? Quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca semeará nem colherá nada. Isso não sou eu que digo, é a palavra de Deus. É uma verdade espiritual. Se você ficar esperando, quando tiver tudo bom, eu vou semear. Quando eu puder, eu vou abençoar. Quando? Você só fica naquele ali, né? Quando? Olha, se acontecer isso, já aconteceu comigo que no meu coração, já contei testemunhos aqui na igreja, que eu decidi uma coisa no meu coração e antes de eu entregar, Deus já mudar a minha sorte. Porque Deus conhece o meu passado, meu presente e o meu futuro. Então, mas Deus conhece o seu coração, conhece o meu coração e sabe a sinceridade sua. Pode acontecer de que antes que você faça, Deus, Ele mude a sua sorte. Mas a verdade é, se você ficar esperando o vento, né, mudar para você semear, você nunca vai colher. Gente, esse texto é interessante, porque esse texto está falando ali, de Eclesiastes, fala sobre os navios mercantes, onde eles antes semeavam ali, né, as sementes, produziam trigo, e desse trigo eles faziam pão. Por isso que ele fala, lança o pão sobre as águas. Só que tem que alguns pensavam assim, não, está em época agora de chuva, de maremoto, eu posso perder esses pães, então eu não vou mandar para outros países. E aí o autor de Eclesiastes fala o seguinte: se você ficar esperando o tempo ficar bom, você nunca vai semear e você nunca vai colher. Se você não plantar aqui hoje, se você não plantar lá no outro país, porque naquele momento um produzia o trigo aqui e o outro produzia o arroz lá, então fazia essa troca. Se ele não fizesse isso, ele nunca ia colher. Fala para o seu irmão, se você quiser colher, você precisa semear. Irmãos, Deus quer nos abençoar muito. Olha, então fala para o seu irmão essa frase aí: comece a semear logo. Vamos ler Gálatas 6, 7 a 10, para nós vermos sobre isso aí. Abre a sua Bíblia, Gálatas 6, 7 a 10. Eu não coloquei o versículo não, para você abrir esse texto da palavra de Deus. Gálatas 6, 7 a 10. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, esse texto é um texto que nós conhecemos de cor. Primeira coisa que nós aprendemos nesse texto: nós colheremos aquilo que plantamos. Nós vamos colher, irmãos, aquilo que plantamos. Isso ali é uma maçã, né? E a pessoa tentando pegar essa maçã. Eu morei numa casa que no pé de abacate dava chuchu. Dava chuchu. Porque eu cuidei do ramo ali de chuchu, e o chuchu foi crescendo no pé de abacate em volta, e aí misturou com abacate, e dava no pé de abacate, tinha abacate e tinha chuchu. Eu até enjoei de comer chuchu, porque todo dia lá eu colhia o chuchu e fazia: mãe, faz chuchu para mim. Mas olha só, o que você planta é o que você vai colher. Eu colhi o chuchu porque o ramo de chuchu cresceu ali junto. Agora, se você plantar ali uma jaca, você vai colher maçã no pé de jaca? De forma alguma. Olha, pois aquilo que o homem semear, isso colherá. Irmãos, isso é uma verdade bíblica que nós temos que entender. Olha, alguns não têm, está vendo aquela árvore seca ali? Não tem o que colher, porque esqueceram de semear. Eu estava lendo lá na casa da mãe da Ana, acho que foi domingo ou segunda, não me lembro direito, segunda-feira, Deuteronômio capítulo 20, reli hoje, e hoje eu entendi uma coisa interessante. Quando Deus falou com o povo: vocês vão guerrear contra aqueles moradores da terra de Canaã, mas é o seguinte, vocês vão chegar num lugar e vão falar paz. Se eles aceitarem a paz, vocês não vão destruir ninguém, mas se eles não aceitarem, vocês vão destruir tudo. Então detalhe, agora as árvores não são gente,
As árvores que produzem frutos, vocês não vão destruir. Mas a árvore que não produz frutos, vocês podem cortar. Está vendo? Então olha só, alguns não têm o que colher porque esqueceram de semear. Se você não produzir, você vai ser cortado. Tem muita gente que é servo de Deus e que não tem mais porque não semeia. E muitas vezes, irmãos, nós não recebemos mais porque nós ficamos com medo. Mas será que eu posso dar isso? Será que Deus vai me abençoar? Ou será que vai dar certo? A gente fica só no será e esquece de confiar no Senhor. Irmãos, eu confio não na minha força, eu confio não naquilo que eu sei fazer, mas eu confio no que Deus pode fazer. Ainda que aquela árvore estiver ali, né, o tronco ali na terra, Jó fala que ao cheiro das águas ela vai brotar. Porque se ela tiver sede de Deus, se ela começar a buscar o Senhor, Deus vai fazer brotar novamente. Olha só, alguns estão colhendo problemas porque semearam na carne. Como eu falei, muita gente, e essa carne, gente, não é só a ira não, mas é também, como eu falei aqui no início, é aquela questão se a pessoa fica tão com o coração mole e ele não tem como pagar, mas ele tira o que ele tem para poder pagar outras contas e dar. A Bíblia não diz para você fazer isso. A Bíblia não diz para você ser insensato. A Bíblia diz para você, e também não é dar o que está sobrando não, mas é você dar aquilo que você pode dar. Você vai pensar aquilo que você pode dar. Mas muitas vezes a pessoa fica com o coração mole e fala assim: não, toma aqui, é o meu dinheiro do aluguel, né? Olha, o meu dinheiro vem de pagar o custo do filho. E a pessoa vai e faz isso. Obrigado. A pessoa vai e faz isso, sabe o que acontece depois? Depois ela chega, recebe uma carta, e hoje já está cada dia piorando isso nas escolas, não é? Que o filho não pode mais continuar estudando, e aí o filho sai da escola e a vergonha. E as pessoas falam: olha, eles são servos de Deus. Irmãos, é que eu quero aproveitar e falar para todos que estão aqui, olha, o que eu mais tenho ouvido é que os servos de Deus são os que mais têm falhado nisso. Por quê? Porque deixaram de semear, eu creio plenamente, deixaram de semear com o Senhor. E aí eles acham que ali, olha, não, eu pago quando eu puder. Não é assim. A escola, ela conta com esse dinheiro, não é? O outro que fez o trabalho para você está contando com isso. Assim como você também conta, se você não pagar, ele vai cobrar isso de você, e às vezes até te levar na justiça e acabar com o seu nome, mas outras vezes você também vai deixar em maus lençóis, porque o outro vai cobrar dele. E às vezes a gente acha assim: não, mas gente, os ladrões hoje em dia estão cada dia pior, né? E eles chegam, assaltam assim, no ônibus e falam assim pro trocador: me dá o dinheiro aí, porque o dinheiro não é seu, não é do patrão. Mas não é o dinheiro do patrão que paga ele. Entendeu? O pensamento brasileiro hoje está sendo uma coisa diferente. Ele não entende que tudo tem que fazer. Olha, algumas sementes ainda não frutificaram. Estão vendo aqui? Isso aqui ao redor são sementes, mas tem uma, amém? Tem uma semente que ela vai frutificar. Isaías capítulo 6, versículo 13, é o último versículo desse capítulo. Antes Deus vai falar com Isaías: olha, você vai pregar, o povo não vai te ouvir, mas vai ficar o toquinho, e aquele toquinho vai ser a santa semente, e essa santa semente vai frutificar, amém? Irmãos, eu estava vendo a mensagem quando estava indo para o Novo Cruzeiro de um pastor, acho que é o pastor Alvim, daquele Batista Vale das Bênçãos, lá em Formiga. É uma cidade que tem 1/3 dos habitantes aqui de Valadares. Ele tem uma igreja com mais de 3 mil membros, essa igreja, e eles compraram um terreno com mais de R$1 milhão. Esse terreno era esse valor. Eles começaram a juntar durante um ano, conseguiram juntar R$30 mil para comprar o terreno. E aí ele chegou para o tesoureiro e perguntou: quanto você tem? Tem R$30 mil. E ele falou: mas nós vamos comprar esse terreno de, parece que é 500 mil ou R$1 milhão. E aí eles foram e conseguiram comprar, e Deus abençoou. Irmãos, olha só, parece que algumas sementes ainda não frutificaram. Parece que algumas sementes que nós lançamos, elas não frutificam. Parece que você trabalha e você vai e joga a semente. Cadê o resultado? Não é assim? A pessoa às vezes ela trabalha e chega o dia de receber, ela não recebe. Ou então surge algum imprevisto e parece que é para ter fruto e não dá. Às vezes você tenta um empreendimento, não é? Você tenta um novo negócio e não consegue. Olha, é quase que a totalidade. Os negócios que abrem são os que fecham também no Brasil. Talvez seja por quê? Nós temos que pensar sobre isso.
Olha só, irmãos, algumas sementes precisam ser regadas com lágrimas e Salmo 126 diz: aquele que semeia, que sai chorando, sai semeando. Não é chorando e parar de semear, não. Tristeza nós temos a todo momento. Nós temos tristeza porque alguém morreu. Nós temos tristeza porque nós não conseguimos pagar uma conta. Nós temos tristeza porque nós sonhamos com algo e não realizou. Mas olha só, eu mesmo na tristeza eu devo continuar semeando. É semeando a palavra de Deus, é semeando na vida das pessoas, é semeando. Porque nós temos que estar ali, olha, regando com paciência. E parece que tem umas sementes que demoram muito mais, não é? Parece que tem sementes que você lança e vai, meu filho, cresce. Cadê, gente? Não frutifica, não. E demora. Mas olha só, irmãos, tem uma árvore, vocês conhecem ela, a árvore, a oliveira, de onde produz o azeite. Ela demora 15 anos para dar o seu primeiro fruto. Já parou para pensar? 15 anos regando, 15 anos trabalhando, 15 anos podando, 15 anos ali, até que ela vai começar a dar fruto. E aí as pessoas hoje começam a fazer um curso e já quer receber bem. A pessoa começa a trabalhar e quer receber o que outros recebem, que já está trabalhando 10 anos ali. E a pessoa só quer receber, mas não tem paciência, não espera o tempo até produzir. Não é fácil, mas a gente tem que ir. É uma lei espiritual. Toda boa semente irá, fala para o seu irmão, toda boa semente irá frutificar. Amém? Olha, semeie no seu futuro. Quando eu falei aqui, olha, tem muitas pessoas que falam assim: mas eu não consigo um bom emprego, mas eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Se você observar toda a reportagem que fala sobre emprego, fala que sobra vagas, o que falta são pessoas qualificadas. Hoje está surgindo um montão de cursos aí, vai surgir mais, porque à medida que há o desenvolvimento, há áreas que precisam trabalhar, viu, Davi? Então tem que ficar atento e preparando, semeando para o futuro. Nós temos que semear, irmãos. Às vezes nós não nos preparamos, e aí nós vamos ficar sempre com aquela merrequinha, né, do saláriozinho. Eu aprendi uma coisa: que se eu quero receber melhor no futuro, quando eu estiver mais velho, eu tenho que investir agora enquanto eu estou novo. Porque aí eu posso dedicar tempo, eu posso trabalhar, e aí eu vou estar depois mais ainda, servindo ao Senhor. E eu tenho um detalhe: irmãos, eu não consigo semear no meu futuro, na questão de faculdade e tudo, sem deixar de servir ao Senhor. Se eu fosse pastor, não fosse pastor, eu me conheço, eu sei que eu estaria no mesmo igreja, do mesmo jeito trabalhando na igreja. Porque eu sei que eu preciso de Deus, eu sei que eu preciso de estar nessa obra do Senhor. Amém? Olha, semeie na vida de outras pessoas. Às vezes nós queremos receber, e o brasileiro só quer receber. É ou não é, gente? Olha, tanto é que tem Bolsa Família, Bolsa Escola, né, Bolsa Gás, tem bolsa de tudo, gente. Que você pensar, daqui a pouco tem Bolsa Manga, Bolsa Tomate, e aí vai, porque o brasileiro é essa cultura do receber. Mas vai em outros países para você ver. Eles deixam um tempo a pessoa recebendo, mas ela tem que, enquanto esse tempo aí, estar trabalhando. Nós temos que estar desenvolvendo e semeando a vida de outras pessoas. Tem gente que, quando está na dificuldade, ele não consegue dar R$1. Hoje a gente estava lá no centro e a gente parou para lanchar e veio um menininho pedindo dinheiro para ajudar, para ele comprar um chicletinho, para ele vender. Achei interessante que ele queria vender. Eu falei assim: dá para ele uns centavos aí. E deu para ele uma quantidade ali que dava já para poder juntar com outro para ele comprar, para ele vender. Nós precisamos semear na vida de outras pessoas. É semear, irmãos. Porque Deus em algum momento vai fazer o quê? Vai frutificar em nome de Jesus. Semeie no reino de Deus. Amém? Amém. Olha, se você semear no reino de Deus, não sou eu, mas a palavra de Deus diz que Ele vai te abençoar. E quando a gente fala semear no reino de Deus, é semear dinheiro, é semear o seu tempo, é semear a sua força também. Às vezes nós já estamos assim, igual Paulo: olha, eu terminei minha carreira, eu estou pendurando minhas chuteiras aqui, ó. Acabei, cansei, não quero mais nada. Mas eu quero gente igual Caleb. Caleb com 85 anos de idade, Josué falou com ele: olha, a terra que tem para você é só aquele lado do morro, e tem um povo lá que é difícil de vencer. Mas aí
Caleb falou com Josué o seguinte: Josué, olha, como quando eu saí do Egito, a minha força ainda é a mesma. E ele tinha 85 anos de idade. Ele falou: eu vou conquistar a minha terra, eu vou semear, eu não vou parar. Mas tem gente que vai ficando velho e vai falar: parei. E tem muito novo hoje que está velho também, viu? Tem muito novo hoje que já está assim: olha, eu não quero orar, eu não quero buscar, mas quer receber. Eu não quero trabalhar. Pastor, você pode me colocar em qualquer área, principalmente naquela de sentar só na cadeira do banco, que aí eu fico ali tranquilo, ninguém me incomoda, porque eu não gosto de incomodar ninguém, eu não gosto de ser incomodado, eu quero ficar na minha, ninguém me perturba. Mas não é assim que Deus quer, você tem que semear no reino de Deus. Irmãos, toda vez que eu, não sei como que a Anne viu isso, mas toda vez que nós vamos lá na cidade de Novo Cruzeiro, eu procuro uma igreja para visitar, e já procuro com a intenção de pregar, já levo a mensagem pronta, e falo: eu estou à disposição de vocês. Passou na época de férias, eu tenho que continuar pregando. Primeiro eu penso assim: se eu puder, eu descanso. Para mim o meu descanso é pregar, é estar ali servindo ao Senhor. Irmãos, coisa boa é servir ao Senhor, é maravilha. Nós não podemos parar de fazer, semear no reino de Deus. Olha, segunda coisa, não se canse de semear. Fala para o seu irmão: não se canse de semear. Irmãos, Eclesiastes fala: olha, semeie à tarde, semeie à noite. Não se canse, porque você não sabe se é essa que vai prosperar, se é aquela. Mesmo passando mal, eu estou sentindo as dores ainda, agora está doendo ao outro lado, tem que fazer outros exames. Mas eu olhei uma coisa: nós estamos andando, estou semeando, entrego um livro aqui, entrego um livro ali, e vou esperando, olha, dá uma olhadinha, vamos ver. E aí depois a gente passa colhendo. Se você não semear, você não vai colher. Se você não semear oração, você não vai colher. Se você não semear trabalho, você não vai colher. Se você não semear amizade, você não vai colher. Se nós não semearmos, nós não vamos colher. Por isso a gente não pode cansar de semear. Olha só, vamos ver o versículo? Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não nos conhecermos. Então a seu tempo nós vamos ceifar. E sabe quando a gente desfalece? É quando a gente para de esperar no Senhor. Porque Isaías 41 diz o seguinte: aquele que espera no Senhor, ele renova sua força e sobe com asas como águia. Irmãos, é tão bom quando você está ali, você não vê nada na sua frente, mas você olha para o Senhor e você vai enchendo de alegria, você vai enchendo de ânimo, você vai enchendo de gozo, você vai enchendo assim, e você fala assim: Senhor, manda mais, Jesus, eu quero mais. Porque quando você espera no Senhor, irmãos, nós vamos à frente. Olha só, não permita que o cansaço ou a frustração interrompa a sua semeadura. Tem pessoas que falam assim: ah, mas eu semeei tanto, vou parar, porque não está acontecendo nada. Não parem, porque talvez o inimigo está vendo que você está semeando e está lhe atrapalhando. Lembra que o próprio Jesus falou que Deus semeou ali os filhos de Deus, mas o diabo veio e semeou os filhos dele também. Então, para cada semente que você coloca, o diabo pode estar colocando um ali do lado para tentar destruir a sua. E você tem que não parar de semear, não deixar a frustração. Tem gente que se frustra, e aí ele vai falar: não trabalho mais, eu não vou namorar mais, eu não penso mais, não quero casar, olha, eu não quero mais servir a Deus, eu não vou ficar em mais nenhuma igreja, estou cansado, frustrei, estou frustrado, não quero mais saber. Não deixa isso, não permita. O que o diabo mais faz é tirar essa nossa alegria, mas Deus quer te abençoar em nome de Jesus, amém? Busque, fala para o seu irmão, busque força em Deus para prosseguir semeando. Só Deus, irmãos, para nos ajudar a semear. Olha só, terceira e última coisa, aliás, terceira coisa ainda: semeie enquanto você tem. Então fala para o seu irmão: semeie enquanto você tem. Eu falei, irmãos, aqui, comecei a falar daquele pastor, acho que o pastor Alvin mesmo, e ele falou: imagina só, o seu pastor, ele sentando do lado ali do gasofilácio, onde é colocada a oferta, né? E ele fica observando o rosto de um por um enquanto coloca a oferta. Eu normalmente, na hora de oferta, eu gosto de ficar cantando, fechar os olhos, para não ficar vendo. Mas Jesus não, Jesus sentou ali e ficou do lado, e ficou observando um por um. Pensou que vergonha, se sentiram, né? Mas o pastor estava observando e ele falou: aquela ali, olha só, aquela mulher,
Tá vendo? Olha, ele está entregando tudo que ela tem. Entregou o altar do Senhor. Mas está vendo aquele ali? Ele está entregando o que está sobrando. Esse não recebeu nada, mas essa aqui vai receber muito mais, que ela deu tudo que ela tinha. Sabe por quê, irmãos? Não é o fato de você pegar e dar tudo, não. O tudo aqui quer dizer o seguinte, é o tudo mesmo, mas no sentido de quê? É de você falar com Deus, Deus, o que eu tenho não é nada, meu, é do Senhor. Irmãos, tudo que eu tenho, se Deus quiser levar, Deus leva, Deus sabe disso. Porque eu não seguro nada, não estou preocupado com nada, não. Eu falo com a Anne, dependendo, se a casa fosse minha, talvez se não fosse a mãe dela tivesse dado, se eu tivesse conquistado eu mesmo, muito provavelmente eu sei, assim, 100% de certeza, eu me conheço, já teria doado já para missões, para alguma coisa, eu não consigo. Eu estou na obra do Senhor, eu tenho que usar esse tempo de oportunidade. A Bíblia diz que a sepultura não pode louvar o Senhor, mas enquanto eu tenho vida eu posso fazer isso. Olha só, irmãos, vamos ler o versículo? Por isso, enquanto tiver vamos aprender algumas verdades aqui, olha. Aproveite enquanto você tem saúde, recursos e disponibilidade para semear. Olha, é difícil, quando você está sem saúde, você não pode fazer, e as pessoas, às vezes, que poderiam fazer, não fazem. É difícil. Eu tenho sentido isso na pele esses dias, porque eu não estou bem, mas eu tenho que andar, tenho que sair, tenho que ir adiante. Porque se você, não aproveitar o seu momento de saúde, você não vai conseguir depois colher. E você semeia, quando você tem saúde depois, você pode colher. Eu achei interessante um dos professores nossos, que ele falou o seguinte, olha, eu queria trocar de carro, mas depois que eu vi uma palestra, eu vou guardar meu dinheiro. Porque se eu passar algum problema de saúde, eu tenho esse dinheiro. E se eu quiser fazer uma faculdade que melhorar meus estudos, meus conhecimentos, eu posso fazer. Eu tenho esse dinheiro, eu vou juntar mais um pouquinho e depois eu compro. Eu tenho meu carrinho velho, tudo bem, eu vou com ele enquanto eu posso. Porque nós temos que aproveitar, irmãos, olha, para ter esses recursos e a disponibilidade para semear. Não deixe de fazer aquilo que você pode fazer. Não se omita. Fala para o seu irmão. Não deixe de fazer aquilo. Tem gente que fala assim, olha, eu não vou fazer isso porque eu não quero. O que eu mais ouço na igreja é isso. E no seminário também. Gente, eu nunca ouvi isso tanto. Já tem uns 5 anos para cá, pessoas que falam, eu não quero, eu não consigo, eu não posso. Sempre está se omitindo e nunca quer aprender, mas eu tenho certeza de falar, eu pago R$1.000 para você por mês para você aprender isso. Na hora. Não é assim que Deus quer, não, irmãos. Deus quer que nós sirvamos a Ele. Deus quer que nós façamos. Olha, em qualquer lugar que eu vou, a primeira coisa que eu faço, eu já estou observando para ver o que eu posso servir. Semana passada teve reunião do Conselho de Pastores aqui de Valadares. Primeira coisa que eu observei, estava tendo problema no Data Show. Aí eu falei assim, se precisar, eu estou aqui à disposição, tá? E aí o pastor falou, não precisa não, que eles já estão resolvendo lá. Acabaram que não resolveram, não foi nada. Mas ele não quis a minha ajuda. Mas no outro dia eu estava lá. E eu fui e montei tudo ali. Porque eu falei, olha, eu estou aqui para servir. Eu não estou aqui para poder falar, olha, eu sou o melhor. Eu não estou aqui para ser servido, não. Eu estou para servir. Você e eu somos chamados para sermos servos. Jesus, o Evangelho de Marcos, apresenta Jesus como um servo. Jesus veio para servir. E a Bíblia diz que não é maior o discípulo do que o seu mestre. Nós também devemos servir, irmãos. Quando eles perguntaram ali entre si, né, quem é o maior, Jesus? Né? E uma das mães dos discípulos que estavam falando nisso, olha, será que é o meu filho? Será que é o filho de fulana? Aí Jesus falou, olha, o maior é aquele que serve. Fala para o seu irmão, o maior no reino dos céus é aquele que serve. Irmãos, Deus quer e a gente não pode se omitir, olha. Não adie e nem terceirize, olha só, aquilo que você pode ou deve semear. Você fala assim, não, fulano vai semear, fulano vai fazer e fulano não faz. E aí, Deus vai cobrar de quem? Porque você que tinha que fazer. Nós lançamos e tem a campanha do Ganhe Mais Um. Se você quer ganhar mais um, você tem que estar semeando a todo momento. Ganhamos mais um lá em Novo Cruzeiro de novo. Estamos ali, vamos evangelizar, vamos ganhar. Mas agora tem que trabalhar, tem que discipular. Eu vejo que o mais difícil não é tanto ganhar, eu acho mais fácil.
O difícil depois é você discipular, porque aí você tem que agora estar regando, né? Colocando aquele cerquinho ali, não é assim que faz, depois que você meia, você vai ali cuidando. E esse que é o difícil, gente. Nós temos que continuar. Não tem como você falar para outro fazer, porque quem semeou foi você. E você sabe onde está a semente, o outro não sabe. Você que precisa de fazer. Olha só, quarta e última coisa: Deus te dará sementes para você semear. Fala para o seu irmão: Deus te dará sementes para você semear. Você crê nisso? Irmãos, então fala assim: eu creio que Deus me dará sementes para eu semear. Amém? Olha, irmãos, Deus vai nos dar sementes. Olha, vamos ali. Aquele que supre a semente também inspirado para a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Amém? Então Deus vai fazer isso. O problema é que às vezes nós ficamos esperando. Olha, quando o assunto é dar, ninguém supera o Senhor. A Bíblia diz: olha, você vai entregar o dízimo ao Senhor. Ele fala: provai nisso, diz o Senhor, se eu nos abrir as comportas do céu, as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Mas nós temos a famosa tendência seguinte: não, tem que pagar a conta, tem que pagar tal, e aí eu vou deixar. E a gente vai adiando. E os problemas vão surgindo, e às vezes a igreja vem com algumas dificuldades por causa disso. Nós temos que orar, irmãos, e nós temos que clamar: Deus, eu quero semear mais. Eu tenho que falar com Deus: Deus, eu quero semear mais. Eu quero poder sustentar pelo menos a minha esposa, eu sustentar os 2 missionários integralmente. Eu quero semear mais a tua obra. Me dá mais, Senhor, para a tua obra. Que eu quero fazer isso, Deus vai fazer em nome de Jesus. Olha, vamos ali, olha. Fala para o seu irmão: ore ao Senhor, pedindo mais sementes, pedindo novas oportunidades de semear. Você já falou isso com Deus? Falou: Deus, eu quero mais sementes porque eu quero ter mais oportunidade de semear. Semear na tua obra, semear com as pessoas que estão ao meu redor, semear na minha família. Eu quero ter mais oportunidades. Senhor, me dá mais sementes para semear. Olha, irmãos, Deus pode fazer muito mais. Olha ao Senhor pedindo para ver os frutos das sementes que você semeou. Fala isso para o seu irmão: olha ao Senhor pedindo para ver os frutos das sementes que você semeou. Porque uma das coisas boas que a gente tem é você semear e depois você colher o fruto. Só que aí é um detalhe: a Bíblia diz que Deus quer as primícias. O dízimo, irmãos, ele é das primícias. Eu fui pregar lá na igreja presbiteriana, lá em Novo Cruzeiro, e eu falei: olha, eu não tinha planejado de falar isso, mas Deus colocou no coração de falar. Ó, as primícias são as primeiras coisas. Primeira coisa que eu faço quando eu recebo dinheiro do Senhor. Não mexo, é do Senhor, não é meu. Mas o que a gente faz normalmente? Isso aqui, aquela roupinha, aquele sapatinho novo, né? Ou então, olha aquele videogame, né, Davi? Aquele DVD, aquilo ali que eu quero. E nós já separamos para aquilo que nós queremos. Não perguntamos: Deus, o Senhor falou que o primeiro é o Senhor, não é? Porque, irmãos, Deus quer prioridade. Fala para o seu irmão: Deus quer a prioridade no seu coração. Olha, assim como muitas pessoas semearam em sua vida, semeie na vida de muitas pessoas. Esse é o último. Fala para o seu irmão isso, olha. Assim como muitas pessoas semearam em sua vida, semeie na vida de muitas pessoas. Irmãos, eu gosto de receber semente de outros, de receber doações de outros. Gosto, quem gosta. Mas sinceramente, eu falo para vocês: eu prefiro dar. Eu gosto mais de dar. Às vezes eu falo com a minha, me ajuda aqui, porque senão eu não seguro não. Entendeu? Eu não seguro, porque eu sei que Deus vai me abençoar, e eu sei que Deus pode abençoar outras pessoas. Eu falei que semana passada doamos 5 litros, Deus abençoou aquela pessoa ali, e nós estamos semeando com outros. Acho interessante, o pastor APC falou ontem. Ele semeou. O pastor Hernandes esteve aqui em Valadares no início desse ano, em março, na Igreja Presbiteriana Memorial. E aí ele foi, semeou com o pastor Hernandes, deu para ele um livro. O pastor Hernandes Dias Lopes, lá da primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, lançou um livro e fez menção ao livro do pastor Leopensino. Olha como que o livro dele vai ser conhecido.
porque alguém de nome lançou ali, nome pelos homens, né? Mas Deus, Ele faz isso. Nós ficar, não vou dar não, que isso? Vamos abençoar, gente. Deus quer usar a nossa vida para abençoar, em nome de Jesus. Amém? Vamos confiar no Senhor, vamos estar com o nosso coração voltado para o Senhor. Eu queria terminar contando um breve testemunho, que nós precisávamos de pagar, né, os livros, e a gente viu, não tinha dinheiro, né? Não tinha dinheiro para poder pagar, mas Deus abençoou, nós conseguimos vender alguns livros, e até superou aquele que a gente tinha pensado. Não recebemos o valor dos livros todos, mas ontem nós já terminamos de pagar, graças a Deus, todos os livros, e eu sei que Deus tem abençoado pessoas através desses livros. Quando eu conversei com a pessoa, ele falou, já li tudo, e eu quero ler de novo agora. Ele falou, comecei a ler, não aguentei esperar os 40 dias não, já fui lendo. Então, Deus tem abençoado e vai abençoar pessoas. Agora, se a gente ficar assim, mas ainda não vou. E outra coisa, minha sogra ela pegou os livros, às vezes a gente olha assim, não, é tão difícil. Irmãos, 200 nós deixamos aqui para a igreja. O que for vendido desses 200 é um desafio para nós, na verdade até um teste. Eu estou querendo fazer igual o pastor de Patinho, que ele fez 7 livros e a igreja vendeu os livros, não foi o pastor somente, mas a igreja vendeu os livros e comprou o lote. Estou fazendo um teste para ver se os irmãos têm essa coragem. Quantas pessoas nós conhecemos que podemos abençoar? A minha sogra, que não é crente, ela sozinha já vendeu mais de 30 livros. 30 não, né, Ana? 80, 90 livros já. Só ela. E isso foi em menos de 4 dias. Por quê? Sabe o que acontece, irmãos? Às vezes nós não temos amizades, ou não conhecemos pessoas, ou então não procuramos semear. Às vezes um pouco do relacionamento que nós temos abre portas para nós, seja para um livro, seja para um novo emprego. Isso também é semear. Você semeia relacionamentos, e através dele vai abençoar muitas outras pessoas, e com certeza você vai ser abençoado em nome de Jesus. Amém? Nós vamos estar orando agora nesse sentido.